Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábola? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E é interessante, né, que até os dias de hoje, para muitas pessoas, a palavra de Deus, assim como para aquele povo daquela época, era difícil de entender, hoje também ainda a palavra de Deus se torna para muitos difícil de se compreender, né? E muitos são pessoas que dizem não ler a palavra de Deus, não ter a sua Bíblia em casa, porque não conseguem compreender o que Jesus está ali dizendo, que Jesus quer revelar, né? Porque acham que aquelas palavras são muito difíceis de entender. E por isso Jesus, naquele tempo, ele usava das parábolas, né? Porque as parábolas, elas são como que histórias contadas de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, né? Para que o povo venha a compreender. E assim também, cada um de nós somos ensinados a fazer, né? Proclamar a palavra de Deus de forma mais fácil, mas claro, sempre procurar estar sendo inspirados pelo Espírito Santo, né? E assim nós vamos saber explicar, né, de uma forma que as pessoas elas possam compreender aquilo que Jesus quer revelar, né, através da sua palavra a todo aquele povo que está ali ouvindo aquela palavra que nós estamos proclamando. Em seguida, Jesus, ele responde aos discípulos, né? A vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E aqui, Frei Gilson, ele explica que nesse versículo, Deus não está dizendo que escolhe para quem vai se revelar. Deus, ele se revela a todos, né? A questão é que nem todos o acolhem. Ou seja, né, muitas pessoas elas se fecham à palavra de Deus e também se fecham ao conhecimento, né? E por isso, né, essas pessoas não conseguem ouvir, não conseguem enxergar e tampouco compreender, né, o que Deus está ali ensinando através da palavra. E no versículo 15, né, está bem claro quando ele nos revela que somente aqueles que compreender com o coração a sua palavra serão convertidos e curados. E nós podemos até nos perguntar, né? Por que muitas vezes nós não compreendemos ou não queremos compreender o que Jesus fala, né? Frei Gilson, ele diz ainda mais. Isso acontece porque muitas vezes nós vamos querer entender a palavra de Deus somente com a nossa cabeça, somente com a nossa própria razão, né? E aqui o Senhor, ele diz, né, que a palavra de Deus tem que ser como ele revela e não do nosso jeito. Muitas vezes nós vamos querer entender do nosso jeito, porque nós achamos que do nosso jeito vai ser melhor, né? E por isso, nós nos distanciamos de Deus, nós estamos nos distanciando cada vez mais da palavra de Deus e muitas vezes desse achismo nós podemos até nos perder diante daquilo que Jesus ele quer revelar a cada um de nós. Então a nossa mente e o nosso coração, eles devem estar abertos a aceitar, né, que há coisas no reino de Deus que não nos cabe saber, que não nos cabe questionar e por forças querer compreender.
porque muitas coisas no reino de Deus, eles são mistérios, né? E os mistérios, eles são compreendidos somente através da fé. Santo Agostinho, ele mesmo, em um dos seus escritos, deixou, né, revelado que foi ele, depois de muito tentar, inutilmente, muitas vezes, por querer entender o mistério da Santíssima Trindade, né? Ele revela que no mais profundo sentimento de humildade, entendeu que isso não cabia a ele. E por isso ele dizia, Deus não é para ser entendido, mas para ser adorado, né? Porque se o compreendêssemos, ele não seria o Deus verdadeiro. E tanta palavra de Deus hoje quer nos revelar, como Santo Agostinho nos prova, que é pela fé que o Senhor se revela a cada um de nós, que não nos cabe saber ou querer entender tudo que o Senhor nos fala, mas nos cabe sim abrir o nosso coração para então nós estarmos dispostos a crer e a confiar verdadeiramente no que Deus quer de cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.